Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais esta live, onde estaremos abordando o tema de turismo. É, Como vocês podem ver, estamos aproveitando o canal também para recordar a todos as últimas recomendações do Ministério de Saúde, onde a partir de agora, em ambientes públicos e principalmente na rua, é imprescindível o uso da máscara. Recomendação para todos vocês, de maneira que a gente se cuide e aproveite esse período para estar gozando de boa saúde. Vou ter o privilégio essa noite de estar com o professor Vinícius De Luca e já estamos aqui para integrar essa sala e a gente possa começar o nosso bate-papo. A qualquer momento estará aí. Muito bem, Vinícius, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Boa noite, André. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. A minha máscara está lavando, não pude estar usando agora nesse início dessa live, já que tive que sair hoje e utilizei. E estou aqui à disposição para a gente bater um papo depois de termos estudado juntos lá em 95, 6, 7, e nos formado em 98. Não Juntos, né, no precisamos milênio lembrar desses passado. detalhes. Não, com certeza, meu amigo. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E antes da gente começar, eu queria reforçar alguns pontos com as pessoas que nos dão o privilégio também de estar conosco essa noite. A você que está nos acompanhando nessa live, este é um encontro onde eu trago amigos para que nós possamos debater diversos assuntos nesse momento, onde estamos passando aí por um contexto todo novo e de ampla dificuldade em diversos segmentos. Trago profissionais muito renomados e que eu tenho o privilégio de poder conviver, alguns mais, outros menos, mas que são pessoas que podem nos trazer muitos insights e muitas condições positivas neste momento. E tenho a oportunidade de estar com eles aqui debatendo em um canal informal, onde nós podemos conversar de maneira aberta, de maneira franca, inclusive com a sua participação. Lá embaixo, você vai encontrar um campinho de comentários, onde nós pedimos que você aproveite e mande a sua pergunta, mande o seu comentário, de maneira que a gente possa transformar isso aqui numa sala super ampla e todos nós possamos aí direcionar o papo aonde os pontos que cada um gostaria que fosse abordado tenham oportunidade de ser incluídos aqui ao longo da nossa noite. Vinícius, estamos aí, né, num momento super complicado para a área de turismo. Inclusive, manifestações, não só no Brasil, como no mundo inteiro, entendem que talvez seja o segmento que encontrou o maior impacto de todos os segmentos econômicos com essas medidas que, logicamente, né, têm a sua condição de saúde, mas que não deixam de impactar os negócios, né? E a área de turismo talvez encontre aí um tempo ainda mais dilatado para encontrar o seu retorno, a sua pujança. Queria, para a gente começar a conversar, você colocasse para nós um pouco de como você tem visto esse desenho, não só aqui, mas também no mundo. Perfeito, André. Obrigado. Primeiro dizer que eu vou evitar falar sobre questões de que eu não entendo, questões de saúde, de infectologia, etc., porque não é a minha praia e penso que a gente deve deixar isso para quem, de fato, detém essa competência, né? Com certeza. Do ponto de vista da economia, mais precisamente do segmento do turismo, o caos está instalado. Isso a gente pode dizer isso porque a gente observa as informações chegando e busca as informações oficiais e informações de amigos, sejam empresários ou trabalhadores. Obviamente que tem a hotelaria, agenciamento, eventos, praticamente zero, se não zero de faturamento, já há quase um mês aí. E isso, de fato, quebra muita gente, quebra a maioria. E, obviamente, que as empresas quebrando, os trabalhos desaparecem, os empregos desaparecem, o que gera todo um transtorno para a vida das pessoas, né? Isso não está sendo diferente em outras partes do mundo. A gente tem muitos amigos que ou que estudam, ou que trabalham, por exemplo, na Itália ou em Portugal,
com uma dificuldade também extremamente grande de pagar suas contas normalmente, e as empresas com dificuldade de continuar, quer dizer, legislação trabalhistas à parte, umas mais flexíveis, outras menos flexíveis ao redor do mundo, mas a questão do desemprego está posta, a questão do fechamento de emprego de empresas também. E o nosso segmento foi o que talvez primeiro tenha sentido e talvez seja o último que vai sair desse momento, né? Então, o momento é de instabilidade, de incerteza. A gente tem acompanhado as medidas, tanto do ponto de vista do governo federal, quanto estadual e municipais, aqui em Santa Catarina, mais precisamente, quanto do ponto de vista de empresários isoladamente ou empresários a partir das suas entidades de classe, tentando amenizar um pouquinho esse problema complexo que está instalado, né? Para a gente conseguir contextualizar bem e deixar um cenário um pouco mais amplo, um bate-bola rápido com os contatos que você eventualmente teve e para a gente saber como é que o pessoal está se comportando. Então, primeiramente, área de hotelaria. O que está acontecendo com os hotéis e como eles estão lidando com o momento nos contatos que você teve a oportunidade de manter? Bom, a gente tem um relacionamento bastante próximo do pessoal da BIH Santa Catarina, inclusive a Lara Perdigão, que é executiva, está aqui nos acompanhando nessa live também. E também com o pessoal da federação e do sindicato de hotéis, bares, restaurantes similares, o Bresolim, e também individualmente com diversos hoteleiros, né? Eles estão fechados, né? Até ontem acompanhei uma live em que participou o presidente nacional da BH Brasil, o Manuel Linhares, e essa live estava o ministro do turismo também, e dados do presidente da BH que 92% dos leitos estão fechados no Brasil nesse momento. Tem algumas regiões que não fecharam ainda, mas muito pouco, e mesmo aqueles que, em alguns casos, são um ou outro hóspede em algum hotel que não tem para onde ir por falta de transporte. Então, na verdade, o setor está praticamente todo paralisado, né? Existe uma ou outra ação de colocação de pacientes em observação num ou no outro hotel. Aqui em Florianópolis temos 2 hotéis nessa situação, o que rende alguma coisa de faturamento, nem perto do que um hotel trabalhando normalmente geraria. Quer dizer, a gente teve uma informação que ontem foram demitidos 72 colaboradores, todos os colaboradores de um hotel no meio oeste aqui do estado. É um hotel de mais de 30 anos, tradicional, e não aguentou a primeira folha, a pessoa aguentou, a segunda folha, mesmo com a perspectiva da MP do emprego, lançada pelo governo federal, tem muito empresário que prefere a demissão do que, eventualmente, correr esse risco de não reabrir nesse mês ou no outro. Quer dizer, não se sabe se a gente vai conseguir trabalhar em maio ainda, né? Essa é uma perspectiva na hotelaria que a gente não sabe direito. Fora que a gente não tem condições de saber, a partir do momento que for liberado, de fato, seja pelo governo estadual, pelo governo municipal, pelos governos municipais, a partir do momento que as OTAs estarão liberadas, como é que vai ser, de fato, o comportamento nesse primeiro momento de reserva e de viagem. Então, na verdade, não é só, beleza, a gente estava com 70% de ocupação média em março, quando começar de novo forte em junho, vamos retomar 70%. Não vai. Vai algum período ainda de reaquecimento desse processo, né? Então, a hotelaria, de forma singela, faço essas colocações que são é um problema bastante complexo, é uma operação robusta em muitos casos, dezenas de funcionários, até centenas de funcionários. Tem o aspecto também do transporte coletivo que não está funcionando para poder levar esse pessoal para os eventuais meios de hospedagem que, porventura, puderem abrir na próxima semana, na outra ainda. Então, é uma questão bastante complexa e o pessoal está buscando o financiamento. Está buscando aí financiamento, está observando muito a MP do emprego e buscando o financiamento de capital de giro, seja via BNDES, seja via Caixa Econômica, seja via Badesc aqui no estado, para verificar se consegue. Com relação a financiamento, se tu me permite, já servindo para toda a área, André, Claro. a gente tem para todos os setores da nossa área, né?
Existe uma série de críticas com relação à busca do financiamento por parte das empresas, né? Primeiro que hoje mesmo me ligou um proprietário de um restaurante no centro da cidade, tem 5, 6 anos, tem 22 funcionários, e ele estava vindo, eu paguei todo mundo, eu paguei esse mês, beleza. Paguei, não ia deixar todo mundo, pessoal simples, coisa tal. Mas e agora? Eu demito, eu vou por SMP, porque pegar um financiamento a um juro de 3,75 ao ano, nem é tão alto para as condições pré-Covid, ok. Mas também não são exatamente de encher os olhos. E além É disso... mais um custo, né? Você tem o custo da operação postergado e mais o valor que você tem de remuneração tanto do capital quanto da instituição financeira. Perfeito. E assim, para não faturar mais esse mês, no outro mês eu vou ter que pegar mais alguma coisa de empréstimo. E aí o pessoal reclama Sim, não só da taxa de juros, mas de uma carência de que 6 meses é muito pouco, né? No caso do BNDES, coisa e tal, é muito pouco. E das questões de garantias, também complexas, e também da questão burocrática, né? Obviamente que uma instituição bancária tem que ter suas garantias, por óbvio. De qualquer maneira, a gente vive um estado de exceção, um momento diferenciado. Não há condições de se exigir certidões negativas de débitos de empresas nesse momento. Certamente, boa parte das empresas não conseguiu pagar depositar o FGTS, o INSS dos seus empregados esse mês. Já não tem daqui a uma semana as certidões negativas de débito em dia. Quer dizer, tem questões burocráticas que vão além da liberação da linha de crédito, né? Esse sim. é um problema bastante importante a ser destacado. Uhum. Se tu me permite avançar para a questão das agências, hoje saiu agora há pouco um decreto, né? Agora há pouco não, hoje de manhã, na verdade, um decreto do governo federal com relação a reembolso ou remarcações de shows, espetáculos culturais, de passagens, pacotes, etc. Que uniformiza a opinião dos PROCONs de todos os estados, né? Perfeito. Esse foi um avanço importante para o setor. Estava conversando com a Conceição, que é a presidente da ABAV Santa Catarina, e ela estava muito preocupada com isso, mas, ao que parece, a medida provisória foi interessante para o setor, porque vai ter aí, quem não conseguir remarcar, são 3 incisos que tem lá, 3 parágrafos do artigo 2 que trata da MP, quem não consegue remarcar, a empresa vai ter que ressarcir só daqui a 12 meses. Tem aí agora, a partir de hoje, 90 dias para remarcar o show, para remarcar o cinema, o teatro, as passagens, os pacotes. Quer dizer, isso dá algum fôlego para as agências de viagem, para as empresas de eventos, né? Esse era um pleito das ABAVES, pleito da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos e também da ABO, que é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos. Então, creio que o governo federal foi sensível ao publicar essa medida provisória para esse segmento específico, né? Não resolve, mas ameniza um pouco esse impacto, né? E já deixa bem claro no texto do Ministério do MP, da medida provisória, que não cabe danos morais e coisa e tal, porque é caso fortuito de força maior, ninguém quis cancelar o espetáculo, etc., né? Então, esse foi um passo importante que foi dado hoje pelo governo federal nesse segmento de eventos e de agenciamento. Isso, vimos um pouco da hotelaria, agências, a condição dos prestadores de serviços de eventos. No caso do transporte, também tem algumas particularidades, né? É verdade, bastante delicado essa questão do transporte. Me permita falar sobre o transporte aéreo um pouquinho primeiro, André. Depois a gente fala um pouquinho do transporte rodoviário. Mas o transporte aéreo, os estados, os governos precisam colaborar com o processo de refinanciamento das companhias aéreas. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, quando o governo agora abriu uma linha de financiamento de 800 bilhões de dólares, bilhões de dólares, para as companhias aéreas não quebrarem. A gente sabe que o lucro e o ponto de equilíbrio está muito próximo das companhias aéreas, é muito apertado. Então, é extremamente importante que se socorra as companhias aéreas também, não pelas empresas em si também, mas pela quantidade de trabalho que elas geram e pela conectividade que as empresas aéreas geram.
Do ponto de vista do Brasil, me parece que uma ação importante foi realizada pelo governo de São Paulo, também de ajuda, de socorro às companhias aéreas que lá atuam. Mas me permita ir um pouco além e dizer que todos os estados brasileiros que flexibilizaram ou que por intermédio da legislação do ICMS, alterou, a sua legislação fiscal alterou o ICMS para ter alíquotas mais competitivas para as companhias aéreas colocarem mais voos ou mais rotas no seu estado, etc., isso está em xeque novamente, quer dizer, vai ter que ser tudo renegociado. Tanto do ponto de vista do Estado, porque será que ele vai ter condições de manter essa renúncia fiscal em favor das empresas? E talvez a questão principal é, será que as companhias aéreas vão ter condições de honrar aquele compromisso que assumiram com os estados de ter um determinado número mínimo de voos, um determinado número de decolagens dos destinos? Quer dizer, estava conversando com o pessoal de aeroportos e de companhias aéreas essa semana sobre isso, e é uma questão delicada. Vai ter que zerar e voltar tudo. Vamos renegociar, vamos conversar de novo, né? E aí me parece que eu vejo aqui o nosso eterno presidente do Conselho Estadual de Turismo, Rogério Siqueira, que é um dos pais do Descatraque já. Me parece que o Obrigado, momento Rogério, por estar conosco aí. bastante oportuno que a gente consiga tirar esse fiapinho lá e fazer a coisa andar bem, para que a gente possa ter a desregulamentação do transporte coletivo intermunicipal e interestadual. Isso vai sendo... Sim. E me parece, é um exercício um pouco de futurologia, a gente fazer algumas previsões, né? Nesse momento, você saber como é que vai ser o comportamento, se vai tudo bem daqui a 15 dias, ou um mês, ou 2, ou 3, ninguém sabe ao certo. Mas me parece que, mesmo que daqui a um mês a gente já esteja podendo viajar, no caso, talvez algumas pessoas não possam ou não queiram ainda viajar, e talvez muita gente que queira viajar não tem grana para viajar ainda. Então, é possível que a gente tenha uma queda, até por falta de opções no transporte aéreo, mas um incremento significativo no transporte rodoviário. E por isso, a ação do Descatraque já é ainda mais fundamental nesse período pós-Covid. A gente tem acompanhado algumas notícias em âmbito global, né, Vinícius? A gente sabe que nós temos as nossas particularidades, mas aqui no Brasil nós ainda não tivemos a intensidade da condição de saúde que outros países já tiveram, com um volume muito mais acentuado do problema da condição de saúde como um todo. E nesses locais, o impacto de turismo, ele envolveu aí algumas condições governamentais muito mais incisivas. Inclusive, a própria Organização Mundial do Turismo, ela foi enfática no último relatório que exibiu na semana passada, de que é necessário que haja uma intervenção monetária dos governos, porque é uma área que, ao contrário de outras que reduziram abruptamente, teve setores inteiros em outros países que paralisaram 100%. Nós estamos aí encontrando impacto de 70%, 80%, 85% em algumas cadeias, mas em algumas regiões do mundo, isso válido para o interior dos Estados Unidos, isso válido para a Irlanda, válido para a Nova Zelândia, neste relatório da Organização Mundial do Turismo, a ação que foi necessária foi realmente a manutenção dessas operações através de uma condição financiada pelo governo, porque a operação chegou a 100% de paralisação, ou seja, total. E justamente por conta dessa condição, ainda que nós estejamos sentindo esses impactos desde março, algumas dessas regiões já sentiram no final de janeiro, início de fevereiro, o que nos dá aí uma possibilidade, tomara que não, mas nesse momento se torna uma referência do que nós podemos encontrar nos próximos 30 dias. Tá? Então, temos aí a necessidade de um envolvimento muito forte da cadeia do turismo como um todo, se unir, tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública, para tentar fazer com que algumas medidas a mais sejam mobilizadas. Não falamos apenas da cadeia de alimentação, que ainda tenha sido impactada, talvez de todas, foi a que ainda, em alguns casos específicos, conseguiu encontrar algumas alternativas para uma redução um pouco menor. Não deixou de enfrentar e sentir os impactos, mas talvez alguns conseguiram, nesse momento, encontrar alternativas para continuar a subsistência. Como é que tem sido esse contato com a cadeia de alimentação?
A gente tem aí um relacionamento muito bom com alguns conselheiros da Brasel e temos conversado também diariamente, muitas vezes ao dia, com muita gente do setor da restauração. Aquele pessoal que conseguiu mudar a sua operação e fazer delivery ou takeaway, esse, claro, está sentindo muito, mas não tanto quanto aqueles que não conseguem fazer a operação pela questão da natureza do seu negócio, né? Agora, não tenha dúvida que mesmo aqueles que estão fazendo delivery ou takeaway, a situação está bastante complexa. Eu vejo aqui, por exemplo, não é de restauração, é do segmento como um todo, mas eu vejo aqui o Ricardo da Kairos, né? A Kairos está fazendo promoção o tempo todo aqui para poder conseguir subsistir ainda, né? Quer dizer, e as cervejarias todas, a gente acompanha, estão todas com a mesma dificuldade. Daqui a pouco o chopp vence, não consegue vender, tem uma ou outra ação ainda. Me parece agora que tem uma cervejaria aqui do Florianópolis que vai fazer uma ação no bar takeaway, coisa e tal. Além, a Kairos vai fazer no sábado também, na Beira-Mar, uma ação social em parceria com a prefeitura, bem interessante. Mas estão sofrendo muito também, né? Me parece uma situação bastante similar, com raras exceções, à da hotelaria. O pessoal sofrendo Uhum. bastante. E se a gente pegar um passado recente, as operações de A e B já não dão mais tanto dinheiro como davam antigamente, né? Quer dizer, a margem está cada vez menor. Aqui em Santa Catarina nós tivemos um problema lá em 2015 ou 2016, se não me engano, quando caiu uma lei do ICMS que tinha algum benefício para esse segmento, e depois que caiu, a gente teve aí uma variação nos cardápios bastante significativa. Os custos aumentaram muito de pessoal, etc, etc, etc. Então, já estava num momento complicado o setor de restauração, e agora, com essa crise, mais ainda. As linhas de financiamento são evidentemente as mesmas. Eu faço um convite, recebi do presidente Rafael Dabidab agora, um convite para a live de amanhã às 18 horas. Ele, o Célio, não lembro mais quem, o Célio Salles, também é conselheiro nacional da Brasel, estarão lá no Brasel Santa Catarina, aqui no Instagram, também conversando sobre esse assunto, e eu acho que é importante para quem é do setor acompanhar, mas os problemas são os mesmos. Agora, tu me permite entrar numa outra questão aqui, que eu anotei para não esquecer, André. Eu fiquei muito chateado com uma coisa agora, cara, que acho que o trade inteiro ficou bastante chateado com relação a essa MP dos feriados. Quer dizer, não é uma MP ainda, mas uma ideia do ministro da Alguém Fazenda até de. colocou aqui nos comentários, pediu para que a gente tocasse no assunto. Eu acho que para a indústria é ótimo, para o varejo, no maneira geral, também, mas para o setor de turismo, eu vejo que esse ano é pá de cal. Uhum. Você tirar a possibilidade dos feriados para o setor de turismo esse ano vai sacrificar esse setor, não tenho dúvida alguma. Ah, é claro que as pessoas viajam mais nos feriados, isso é histórico, os dados de demanda estão aí. Sem essa perspectiva, vamos pegar o exemplo de Florianópolis, né? Florianópolis tem um histórico de turismo de lazer mesmo durante o ano muito grande, né? Já foi isso o tempo, a gente só recebia gente na temporada. Faz mais de 10, 15 anos que a gente recebe mais gente de março a dezembro do que só janeiro e fevereiro. A gente tinha aqui pelo menos 6 ou 7 feriados no segundo semestre, que se forem de fato limados do calendário, vão fazer muita falta ao hoteleiro, ao agente de viagem, ao cara do transfer, ao guia de turismo. Quer dizer, a gente lamenta muito, é uma informação que surgiu agora, mas é lamentável que se isso de fato venha a ocorrer do ponto de vista do turismo. É claro, como eu disse, talvez a indústria, o varejo, de maneira geral, sejam beneficiados, mas para o setor de turismo isso é a pá de cal no nosso segundo semestre, né? Quer dizer, vai demorar ainda mais a, a retomada que a gente espera que seja breve. Ficamos nessa torcida, né, Vinícius? Mesmo sabendo que, por mais rápido que seja, ainda temos um período pela frente aí onde essa adaptação ela vai existir. Bom, eu quero reforçar mais uma vez aos amigos que estão participando aqui conosco nosso agradecimento e aos que ainda não colocaram seus comentários aqui, não encaminharam suas perguntas, fiquem à vontade na parte de baixo ali, no campo de comentários,
para mandar as perguntas de vocês, para que a gente possa debater um pouquinho. O Vinícius, eu queria ver com você, nesse momento, como é que você enxerga a participação das instituições, das entidades, para que haja uma convergência um pouco maior dessas políticas públicas em prol do segmento. E, principalmente, o empresário que está nos acompanhando, as pessoas que são do segmento, como é que podem se engajar nessas iniciativas para que haja um fortalecimento dessas demandas e dos pleitos junto ao poder público, tanto municipal quanto estadual e federal? Bom, eu percebo uma participação cada vez mais ativa. Me permita citar alguns presidentes de entidades ou de órgãos governamentais presentes, a Mana Ferrari, nosso presidente a nossa presidente da Bávia Conceição, aqui, o pessoal da Poama Rafting, o pessoal da Conexão Turismo SC, quer dizer, o próprio nosso eterno René Menezes, da Santur, também está aqui com o Vanderlei do Sebrae, o Marcelo da Bave, a Vilma, que é do setor de eventos, o Alan Ferreira do Telaria, Sistema S, a Natália Bernardinetti da Gastronomia, quer dizer, a professora Alexandre. Vinícius, eu acho que a sua conexão ela está começando a ter uma pequena dificuldade aí no sinal. Seu sinal está cortando. Ainda não temos o seu áudio. Eu vou tentar mudar nossa rede para ver se nós recuperamos aqui. O Vinícius, vamos aguardar apenas um minuto para ver se nós conseguimos restabelecer a linha aqui da nossa internet. Tem sido um problema recorrente, né? Nos últimos dias nós fizemos algumas outras lives, tanto durante o dia quanto à noite, e nós já temos informações de que as redes de telefonia celular têm encontrado muita dificuldade nesse período pela sobrecarga. São muitos. Damos a conexão do nosso amigo Vinícius. Vinícius, nos Alô? ouve? Oi, sim, Opa, perfeito. agora te ouvimos. Joia, beleza. Voltando então sobre o papel das entidades, né? Eu percebo aí Isso. a Bave muito envolvida. Até podemos comentar um caso que aconteceu aqui. A Conceição e o Marcelo acompanharam bem, assim como o Cid Graziano, lá de Criciúma, acompanhou bem também. Um deputado estadual queria, de encontro ao que a Bave estava trabalhando com o PROCON, etc., exigir que em 30 dias as agências de viagem ressarcissem o consumidor, etc. A gente, em grupos de WhatsApp, em 2 horas, a gente conseguiu fazer o arquivamento desse processo, desse projeto, para justamente não inviabilizar ainda mais a operação de viagem aqui em Santa Catarina, especificamente, e aquela lei era Estado de a gente percebe claramente também o envolvimento aí da Abrazel, o papel da BH é importante. O Rogério colocou ali o papel dos Convention Bureaus. O Convention Bureau aqui de Florianópolis também tem tido um papel atuante nesse processo de organização regional, tanto do ponto de vista da organização de solidariedade, quanto do ponto de vista de articulação das empresas ali, já que o Convention Bureau congrega
empresas de tudo que é setor, né? Então a gente percebe claramente aí um envolvimento, um engajamento muito grande das entidades. Aquele empresário que é individual, também a gente percebe claramente que não tem toda a informação que precisa muitas vezes. Por exemplo, a gente sugere, vá para a sua entidade, procure a entidade, para ter mais informação que vai ajudar nesse processo difícil para tomar a decisão, né? É importante esse envolvimento, né? Porque a gente sabe que nesse momento todos os setores estão apresentando demandas. Há uma necessidade confluente de todos os segmentos de estar atuantes porque todo mundo tem aí a sua prioridade. E o papel do turismo, ele acaba sendo muito reflexo do que as entidades acabam demandando do poder público. Não apenas para o poder público, né? Mas também para outras entidades ou até mesmo organizações envolvidas dentro da cadeia e que muitas vezes o pessoal tenta encontrar aí uma forma de otimizar esses relacionamentos, né? O Alexandre Bis, que nos acompanha, por exemplo, levanta aqui essa relação, por exemplo, com as operadoras e com as OTAs depois do Covid-19. Né? Como é que vai ser essa relação? Como é que a gente entende que vai ser essa junção das operadoras com os demais articulistas aí da cadeia do turismo? Ele coloca ali, né? Bicho-papão ou parceiros, né? Isso. Hoje em dia já há essa discussão, né, sobre se as OTAs mais ajudam ou mais atrapalham. Enfim, elas são ferramentas, aí estão, aí estarão. Para aqueles que não conseguirem adequar, serão bicho-papão, e se não, vai ser parceiro. Tem muita gente aqui em Florianópolis, Catarina, que não sobreviveria sem esses canais de distribuição a partir sem essas OTAs, né? Ele não conseguiria por si só fazer sua gestão comercial adequadamente, sua distribuição web adequadamente como as OTAs. É bem verdade que as comissões são absurdas e especialmente o papo do cama quente, né? Não, eu vou te colocar aqui 5 mil meses, cama quente, entra um, sai outro, mas eu quero 40%, 30, 38, 33. Mas cada um sabe do seu negócio. Tem gente que ganha dinheiro botando a comissão a 38. Tem gente que não. Quer dizer, essa é uma relação B2B que as empresas têm que se organizar. Eu acho que eu caí de novo, não estou mais me vendo aqui. Não? Seu vídeo congelou, mas a gente ainda te ouve. Está nos ouvindo, Vinícius? Oi? Não nos ouve. Realmente hoje a nossa rede ela não está colaborando muito aí com o desenvolvimento do nosso bate-papo. Bom, a gente segue aí com vocês encaminhando as nossas perguntas, a gente vai instituindo aí o bate-papo. Nós temos aí a grata satisfação de contar com muitos amigos do trade, o pessoal dos Conventions Bureau, nós temos aí o pessoal da ABAV, o pessoal da ABIH. Muito obrigado a cada um. Eu vejo aqui alguns colegas presentes do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo. Muito obrigado a cada um de vocês aí, das empresas que também estão participando conosco. Recordo que esse é um canal que nós abrimos entre colegas, entre parceiros, para que possamos ter um momento de debate amplo, para que possamos manter os amigos sempre próximos e, principalmente, para que nós possamos fazer o intercâmbio de ideias e acentuar a participação de cada um nas redes de relacionamento. Então, finalizar o nosso bate-papo, eu convido que os colegas do Vinícius que nos acompanham nesse momento acessem minhas redes pessoais, me adicionem, assim como peço para que os meus amigos que nesse momento nos acompanham também visitem lá as mídias sociais do Vinícius De Luca, anexem ele aí nos seus grupos, para que vocês possam acompanhar um pouco também das ideias e dos trabalhos que nós temos feito e possamos todos juntos aí aprimorar esse trabalho em rede e o fortalecimento das ideias do trade turístico. Vinícius, acho que você voltou, conseguiu retornar? Acho que sim, vamos ver. Voltei? Vamos lá. Beleza. Eu li aqui agora, quando eu estava voltando, um comentário do nosso presidente da Santur, o Mané Ferrari, sobre o Fornatur. O pessoal do Fornatur fez uma Sim, solicitação sim. formal ao Ministério do Turismo, para que levasse ao Ministério da Fazenda, para que não ocorra isso de
não ter feriado no próximo semestre, ou a partir do momento que acabar essa crise do Covid, né? Então, eu acho que é extremamente importante esse papel dos órgãos estaduais e, na verdade, eu tenho certeza que o ministro do Turismo estará sensível e levará esse pleito, que não vai ser fácil, é o Ministério da Fazenda que tem que olhar o todo, mas a gente entende aí que um percentual razoável do PIB brasileiro também está nesse nosso negócio, nesse nosso mundo, hotelaria, nos eventos, nas viagens, enfim, no agenciamento. Então, acho que é muito importante esse papel. Eu quero destacar, se me permite, André, tu sabes que eu sou servidor público, sou professor do IFSC há 14 anos, uma experiência agora de 3 meses na prefeitura. Antes disso, em iniciativa privada, seja como docente, seja como pequeno empresário, microempresário na área de eventos. A gente tem que destacar o papel dos públicos nesse momento também, né? Não aquela coisa do... E aí eu vou fazer uma crítica mínimo, temos que ter um Estado mínimo. Na verdade, nós temos que ter um Estado eficiente, né? Que a gente tem aqui. Eu acho que nós perdemos você novamente, Vinícius. Realmente perdemos seu áudio. Hoje, infelizmente, a nossa rede aí de telefonia celular e de conexão de internet não está falando. Estão nos acompanhando, a gente desculpa, pede para que sigam aí nos acompanhando. Né? Vamos tentar, aqui na medida do possível, indo e voltando, né, garantirmos que as interrupções sejam as menores possíveis e seguimos aí com a possibilidade da sua participação nesse momento. O Vinícius já teve a oportunidade de colocar aí algumas informações sobre a parte de hotelaria, transportes, a condição de eventos aqui em Santa Catarina. Já abordamos um pouco sobre algumas condições que estão acontecendo com as medidas de nível federal e estadual. Ele está posicionando para nós agora a mobilização recente do Fortur, uma manifestação inclusive aqui do presidente da Santur, sobre essa antecipação dos feriados nacionais. Vinícius, vamos ver se nós conseguimos recuperar aí o seu contato? Na torcida aqui. Vamos lá, alô, alô. Voltei, beleza. Estou caindo mais Isso. com o meu Criciúma. Né? Mas eu queria destacar o papel que os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da limpeza pública, os trabalhadores da segurança pública, os trabalhadores do comércio em geral, aí de supermercado, de farmácia, de posto de saúde, têm desempenhado nesse período. E dizer também que a gente confia, olha só como são as coisas, né? A gente quer, na verdade, não um Estado mínimo, a gente quer um Estado eficiente. As nossas fichas estão todas colocadas aí para os pesquisadores, para a área de saúde, para a área de segurança, quer dizer, para a área de coleta de lixo, etc. Quem faz pesquisa é o setor público aqui no Brasil. A gente precisa ter que... A gente está aqui tentando um pouco de cultura, mais de 3 milhões de pessoas estavam simultaneamente agora numa live da Marília Mendonça, pode ser isso, né? Quer dizer, isso. E no fim de semana, agora, Jorge Mateus também, né? boa. Quer dizer, então a gente há quantos anos, historicamente, a gente reclama da falta de investimento em cultura, que nos momentos de crise como esse, talvez aí as coisas públicas sejam tão necessárias que a gente só se dá mais conta quando a gente vive esse processo. Não é uma defesa de esquerda ou de comunista, não. É só para a gente refletir de que a gente precisa de mais investimento em saúde, de mais investimento em segurança, e esses investimentos são eminentemente públicos, né? Quem vai resolver nossa vida aqui é o setor público, né? Com relação à saúde, à segurança, etc. Né? Só queria deixar registrada uma mensagem que eu tenho colocado direto nas opções, nas oportunidades que eu tenho para falar. Mas, se me permite, a gente tem quanto tempo ainda, André? Nós temos aí 20 minutos. Maravilha, estamos perto da metade. Se me permite, eu recebi aqui no outro celular uma mensagem aqui, né? Tudo que for possível que a gente se una agora para a gente evitar essa questão do Fornatur, essa questão que foi colocada, que o Manaco Ferrari colocou, que o Fornatur, que é o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Turismo, junto ao Ministério do Turismo, é um momento de todas as entidades em nível nacional, de certa forma, pressionarem para que isso não aconteça.
Isso talvez tenha se tornado aí a coisa tão importante quanto o capital de giro, tão importante quanto a MP da manutenção dos empregos, porque sem fazer girar a roda não tem capital de giro que aguente. Tem que ter faturamento, né? E sem o feriado, isso vai complicar bastante. Imaginemos que comecemos a sair do fundo do poço em maio. A rede hoteleira, a rede de gastronomia, especialmente aqueles que atendem os turistas, o setor de eventos, etc., ele vai sofrer muito. Você imagina a quantidade de shows que não mais ocorrerão nos locais em virtude de não ter mais feriado. Quer dizer, é a véspera do feriado que vai perder. Né? Mais uma Uhum. oportunidade. São as viagens que deixarão de ser feitas. Acho que talvez a gente consiga unir todo mundo nessa pauta. O trade está bastante em que pese cada um ter naturalmente os seus interesses, mas está todo mundo, me parece, bastante unido, todo mundo junto, tentando sair dessa crise. É uma crise que ninguém estava preparado, nem no setor privado, nem o governo federal, nem os estados, nem os municípios. É uma coisa relativamente recente, 3 meses aí, tomou o mundo inteiro. Então é difícil para todo mundo. E o empresário também, os trabalhadores também percebem essa dificuldade que todo mundo tem. Não há uma solução mágica. Né? De qualquer maneira, eu acho que é bastante importante que essa união e essa maturidade para que a gente consiga salvar o turismo no Brasil esse ano e ano que vem. Quer dizer, a gente vai matar ainda mais empresa e, consequentemente, a gente vai ter mais dificuldade de evitar desemprego com com esse possível calendário sem feriados. Né? Eu concordo com o Rogério quando ele disse que o turismo regional pode ser um bom início para retornar. Tem um estudo que saiu ontem ou anteontem, a gente fica em casa, a gente fica meio perdido se hoje é quarta, terça ou segunda, coisa e tal. Mas a OMT É publicou, verdade. né? A MT publicou uma pesquisa ontem, 14 ou 15 mil viajantes. As pessoas tendem a viajar, no primeiro momento, mais para perto. Mas o principal aspecto, né, mais para perto de onde mora, mas o principal aspecto não é nem o medo de viajar, o receio de viajar, mas é a falta de grana que vai ter depois. E as Esse é o próprias principal prioridades de fator. consumo, né? Porque nesse momento o planejamento de viagem foi um dos planejamentos que as famílias acabaram tendo que interromper, né? Vários outros planos, inclusive de casa própria, do financiamento do automóvel, de cursos, vários planos foram interrompidos. E nesse momento é uma situação que precisa ser trabalhada para que volte a percepção das prioridades dessas famílias, desses viajantes, abordando a condição de lazer, né, como uma necessidade iminente para o período aí do pós-Covid. Né? Eu queria só pegar um gancho, Vinícius, nesse complemento que você está dando. O colega ali nos colocou sobre as promoções milagrosas, né, que algumas agências às vezes fazem, são super interessantes do ponto de vista de valores, mas que muitas vezes escondem também operações bem deficientes e que acabam trazendo transtornos, o que ajuda a macular, às vezes, a imagem de toda a cadeia do turismo. Né? Eu acho que a união mais intensa dos bons trabalhadores desse processo acaba por tirar um pouco do estigma da existência e da presença desses, vamos dizer assim, mágicos aí um pouco nas ofertas do que temos, até porque cada vez mais um problema como esse demonstra a necessidade de um bom profissional. Né? Quando houve agora as interrupções imediatas do transporte aéreo, por exemplo, quem estava fora em alguma viagem e que tinha uma agência de viagens dando suporte, conseguiu um socorro e um apoio que quem estava sozinho não tinha e conseguiu facilitar a negociação com a empresa aérea para o seu retorno para o Brasil ou para ganhar uma assistência no local onde estava. Né? Perfeito, colocaste muito bem. O Marcelo da Bave comentou isso, né? As promoções milagrosas, exatamente. Eu acho que há naturalmente, já havia uma retomada da agência de viagem depois do processo de desintermediação. Houve aí uma retomada e um processo de reintermediação salutar. Aquelas empresas profissionais conseguiram se estabelecer, aquelas ou com produtos extraordinários, fora de série, ou
por trabalhar um nicho específico, aí, ou trabalho corporativo, ou trabalho cruzeiro, ou trabalho seguro, etc., trabalhando em paralelo com outros, mas tem um segmento principal e um serviço que se torna referência naquele segmento, mas sem dúvida alguma que também o grande público busca preço, né? Essa é uma questão bastante complexa e às vezes o cara pode dar certo, mas pode se trepar também, né? Isso é bem complicado. O Marcelo coloca, né, não apenas agências, sem dúvida alguma. A Bave, Sim. inclusive, lançou campanha de conscientização contra essa questão. Perfeito. Isso está em todo o setor, extrapolando o segmento, aí, o setor do turismo, extrapolando a agência de viagens, etc. Mas isso, dos profissionais e mais profissionais, isso existe menos. Em mercados menos profissionais, isso existe mais, né? Talvez a gente caminhando, e o caminho é outro. Toda campanha de conscientização, ela é uma formiguinha, uma sementinha, para ser sempre regada, replantada, etc., até que a gente tenha consumidores, talvez mais responsáveis, e a gente consiga expurgar a picareta do mercado, né? Não só picareta, mas expurgar quem não presta um bom serviço no mercado. Às vezes até por um desconhecimento do próprio mercado, um despreparo de quem está se aventurando no mercado, né, Vinícius? O que me leva aí, assim, esses últimos 10 minutos, um convite para que a gente tente agora trazer para algumas dessas empresas que estão nos acompanhando algumas ações que a gente possa sugerir tomar nesse momento. Nós, ao longo da semana aqui no canal, encontramos com alguns consultores de diversos segmentos, de diversos setores, em função de muitas empresas, muitos empresários, muitos MEIs terem nos procurado e a pergunta ela é unânime, né? O que eu poderia fazer neste momento? E talvez a área de turismo seja a que está mais carente de alguns direcionamentos e algumas possibilidades do o que fazer. Né? Algumas coisas são muito claras e objetivas. Olha, a gente tem que olhar para o nosso caixa, a gente tem que cortar tudo aquilo que pode cortar nesse momento de custo fixo, né? Mas tem algumas coisas a mais que podem ser elencadas aí para que hoje ainda ou amanhã pela manhã o empresário, a pessoa que atua aí com alguma entidade, com alguma instituição, tenha como dar um passo favorável, né, no desenvolvimento e no fortalecimento da cadeia de turismo. O que você poderia destacar para nós aí como sugestões para quem está nos acompanhando? Bom, eu acompanhei as tuas lives dessa semana, André. A de ontem mesmo estava ótima. E acho que uma sugestão importante é buscar as suas entidades. Acho que nós perdemos você novamente, Vinícius. Infelizmente temos uma saidinha aqui do Vinícius e eu deixo o convite ainda aberto. Temos tempo, fiquem à vontade, vocês podem fazer suas perguntas, encaminhar os seus comentários. Nesses 10 últimos minutos a gente ainda tem a oportunidade de colocar alguns temas aqui em pauta. Tivemos aqui diversos temas debatidos, diversos pontos debatidos e acho que o Vinícius conseguiu retornar. E agora vamos ver, Vinícius. Opa, Boa, já posso pedir. Eu acho que a dica a sugestão, né? Primeiro, busque a sua entidade de classe, busque a entidade do seu setor. Se você é de restaurante, de bar, etc., vá no sindicato, vá na Brasel, vá não pode ir. Liga, manda mensagem, etc. Mesmo não sendo sindicalizado ou associado, procure, quem sabe agora é a hora, conversa, quando acabar, quando essa crise passar, e ela vai passar, de repente você está lá dentro. Outra questão importante, procura o setor jurídico das entidades, ver o que dá para fazer, ver o que dá para fazer em relação ao aluguel, ver o que dá para fazer. As entidades já listaram todas as MPs que já foram publicadas pelo governo federal, pelo governo estadual, pelos governos municipais, para saber o que dá para fazer do ponto de vista do emprego, do ponto de vista de buscar linha de crédito. Isso é importante. Outra coisa que é legal, busca fonte oficial. Além das entidades, busca a Secretaria de Turismo do teu município, busca a Secretaria de Estado, eventualmente tem informações lá fidedignas, fonte oficial,
Isso é em época de feito se fazendo, buscar as fontes oficiais. Mas busca lá no site da Caixa, no site do BNDES, quer dizer, se não quer entrar em contato com a entidade, etc., busca alguém do setor, pelo menos, para orientar, né? Mas precisa ser orientado, né? E buscar com informações oficiais, quanto é que é de fato o juro, quanto é que é o crédito, quanto é que é a carência, como é que é a avalista, como é que é a questão da burocracia, das certidões, etc. Como é que é a garantia, enfim, buscar essas coisas de fontes oficiais e trocar informações com as pessoas do seu segmento, né? Isso é fundamental para não ficar isolado ou então receita, etc., que não vai ajudar em nada o seu negócio, né? Ao mesmo tempo que o trabalhador que é MEI busca as informações, tem que buscar as informações para conseguir esse valor aí por dois que vai colaborar para pagar algumas contas, né? Tempo que é hora de tentar, aqueles que ainda têm condições de comprar, de pagar alguma coisa, buscar comprar hoje, apesar de não ter muito cabelo, eu acabei de comprar um crédito do meu barbeiro lá na Rio Branco, né, de R$ 80, né, 4 cortes. Então a gente consegue ajudar o pequeno, né? A gente acabou de degustar aqui 17 dúzias de ostras no freguesia. A gente agora acabamos de fazer um pedido de delivery da Kairos, quer dizer, são coisas da nossa cidade, da nossa terra. Cada um pode fazer isso com a sua cidade. Pô, tem o delivery da pizza aqui, estou vendo aqui a Poma Raft de Santo Amaro. Pô, vamos pedir a pizza hoje para ajudar. Eu consigo hoje, ali, ó, R$ 70 na pizza. Vamos fazer, vamos fazer um esforço hoje, vamos lá, vamos pedir um teleentrega de quem eu conheço, vamos comprar da farmácia do bairro, vamos na venda do bairro, vamos na padaria do bairro. Isso a gente consegue criar. Vamos comprar hoje aqui, a gente comprou alguns pés de alface do senhor do Rio Tavares, que veio de casa em casa vendo. Eu moro aqui no sul da ilha, então uma pessoa veio vendendo. Cara, ele conseguiu vender 300 pés de alface que ele vai passar a semana com o seu recurso ali, conseguindo pagar as continhas, enquanto trabalha ele, a mulher, o filho, etc. Essas pequenas ações de solidariedade, obviamente, as grandes ações de solidariedade, como doação de cestas, recursos, etc., aqueles que puderem fazer, obviamente. Mas a pessoa física mais normal, sem recursos grandes, ela pode colaborar desse ponto de vista humano, e o empresário, o trabalhador, tem que buscar as fontes oficiais de informação. Eu sempre sugiro o sindicato de hotéis e o sindicato dos trabalhadores. Tanto o Bresolim quanto a Onésio são pessoas muito bem informadas do que está acontecendo no Brasil, Santa Catarina, no caso aqui do Onésio, da Grande Florianópolis, né? O Sindicato dos Trabalhadores se tratou. Todo mundo tem bastante acesso à informação e tem as informações oficiais a serem repassadas. Me parece que essa é uma sugestão que não faz mal para ninguém. Não tem solução mágica para esse problema que a gente está vivendo agora, mas pelo menos a gente consegue dar um passo adiante e receber informações fidedignas nunca faz mal. É uma perfeita colocação, Vinícius, hoje, inclusive numa live mais cedo a gente conversava um pouco sobre isso, não só das iniciativas de pessoa física, como também de pessoa jurídica buscando parcerias. Você muitas vezes tem uma empresa do seu lado, como você, né, viu, o barbeiro, a pessoa que trabalha com hortifruti, o pequeno mercado, e que muitas vezes atuando de uma maneira individual, eles tinham um impacto, sendo que agora, nesse momento, podem todos se juntar para dividir o mesmo entregador, fazerem o produto com o serviço do outro, de maneira que entreguem pacotes onde antes o cliente encontrava apenas um produto ou um serviço individualizado. Né? Eu queria aproveitar essa deixa, eu acho que nós perdemos aqui o Vinícius novamente, o Rogério Siqueira até sinalizou ali que essa parceria ela precisa, né, estar alinhada com os nossos fornecedores também, não é só os novos possíveis parceiros, mas também aqueles parceiros que nós já temos na nossa cadeia, de quem a gente compra, contrata serviços, para que haja uma negociação aí de ganha-ganha. Né? Inclusive, esse é um momento de empatia muito necessária e cada vez mais aprofundada, porque não faz sentido se pensar no litígio. Nós não temos
Todos os sistemas estão sobrecarregados, o judiciário não é diferente, e agora uma negociação franca com todos os lados tentando ceder e se adaptar em todas as negociações é o mais sugerido, né, até como uma questão de bom senso. Então, envolver os fornecedores, estar com os clientes muito alinhados, né? É lógico que as MPs trazem uma segurança jurídica, em alguns pontos até obrigações, mas a livre negociação e o acerto de uma condição mais aprofundada de parceria com o nosso cliente é algo que favorece muito a lembrança dessa empresa e dessa marca para o pós-crise, eventualmente até agora, durante a crise, caso nós encontremos nos próximos dias alguma outra medida que venha favorecer algum outro segmento com a possibilidade de novas prestações de serviços. Bom, eu acho que a gente tinha muita coisa que a gente poderia conversar ainda, Vinícius, quero aqui de público parabenizar o amigo aí pelo trabalho desenvolvido na Secretaria de Turismo aqui de Florianópolis nos últimos tempos, né? E nós temos aí 3 minutinhos para as nossas considerações finais. Então, eu queria te passar a palavra aí, antes que você caia de novo, né, que a gente não te perca de novo aí na linha, um encerramento aí geral que você teria para mandar de recado para quem nos acompanha. Muito bem, André. Obrigado novamente pelo convite. Gostei muito. Para variar, a gente se viu nos últimos anos. No teu período em Minas, nos vimos muito pouco, claro, né? E agora, acho que você daqui voltou faz 2 ou 3? 2 ou 3 anos você voltou? 1 ano e meio, um pouquinho mais. 1 ano e meio, beleza. Mas toda vez que a gente se vê, é sempre muito agradável encontrar o amigo. E fico novamente à disposição para a gente conversar. Agradeço aí a presença do pessoal aqui que está nos assistindo agora. Fico à disposição e, claro, a gente tem que estarmos todos unidos. Se um elo da cadeia quebra, vai quebrar todo mundo. Os fornecedores não podem quebrar, os serviços não podem quebrar, os trabalhadores não podem ser demitidos, os empresários não podem quebrar. E para isso a gente torce aí que as escolhas sejam as mais adequadas possíveis, tanto do ponto de vista de governo federal, estadual, municipais, e também que a gente possa sair dessa sem mais baixas do que já tivemos nesse período. Obrigado novamente, André São, meu irmão. Um abraço. Ô, Vinícius, te agradeço demais. Obrigado aos amigos aqui que se manifestaram rapidamente nesses últimos 1 minuto e 40 segundos que nós temos. Quem está nos acompanhando, que é de alguma entidade, se não se importar de colocar aqui nos comentários qual entidade que participa, porque eventualmente pode ter a possibilidade de canalizar o contato de alguém que está buscando maiores informações. Então, pode ser que através dos contatos aqui a gente consiga ligar alguns elos que estão dispersos. Eu, agradecendo o Vinícius, agradeço a cada um de vocês pela participação. Esta live vai ficar gravada e disponível nos stories, muito oportunamente estará fazendo parte também de um canal onde as outras lives estarão disponíveis. Na segunda-feira nós falamos de tecnologia com o Diego Brits Ramos. Ontem conversamos sobre gestão de negócios e principalmente a parte financeira com o nosso amigo Luiz Bagatini. Amanhã estaremos aqui com o Alcides Andrade e mais outras pessoas do nosso relacionamento, dos nossos amigos, que têm a possibilidade de contribuir com esse bate-papo. Então fica o convite para que cada um de vocês esteja nos acompanhando aqui nos próximos dias também. Rogério Siqueira, Marcelo Alves, Lara Perdigão, tantos outros aqui que eu precisaria enumerar, muito obrigado pela disposição e disponibilidade de vocês e contem conosco nas próximas ações, porque todos nós temos certeza do quanto o turismo é importante, fundamental para a nossa economia e a importância também do nosso papel para que a gente fortaleça essa cadeia e consiga trazer resultados para todas as empresas. Muito obrigado, gente. Estou encerrando por aqui, mas os nossos canais estão à disposição. Vai lá no canal do Vini De Luca, anexa ele, o perfil dele aí nos seus contatos. Os amigos do Vinícius, meu canal também está aqui e eu espero você para a gente voltar a conversar. Amanhã estamos nesse canal de novo. Grande abraço a todos vocês, boa noite.